dia e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Economia do Bem-Estar, o podcast onde debatemos temas relacionados com a economia, a política, a cultura e a sociedade, sempre buscando compreender como esses elementos se conectam e contribuem para o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Todas as semanas estamos aqui a discutir aspectos da economia do bem-estar, aplicações do muito dinheiro que gastamos para melhorar as nossas vidas. Com o Fernando Gaspar, o Álvaro Cidrais, o Henrique Lopes e o José Alberto Pereira. E sempre com convidados ou convidadas fora de série. Tão fantásticos que até se disponibilizam para aturar estes 4 numa manhã de sábado. Antes de passar a palavra ao Fernando, queria só recordar que o podcast pode ser visto em direto na nossa página do Facebook, Economia do Bem-Estar. Pode até colocar as suas perguntas se estiver a assistir em direto. Ligue as legendas, se não for conveniente usar o som. Mas também pode assistir em diferido no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Pode até ouvir apenas o áudio no Spotify ou ler a transcrição no nosso site. Ajude-nos a fazer chegar este podcast a mais pessoas, clicando no botão que diz seguir ou subscrever ou partilhar. Para receber e-mails semanais com o link para o podcast, envie-nos uma mensagem em qualquer destas plataformas. Então, pegue na sua caneca de chá e vamos embarcar nesta viagem. Começa lá a trabalhar, Fernando. Obrigado, Catarina. Bom dia a todos. Cá estamos mais uma vez para mais um episódio deste podcast Economia do Bem-Estar. Ao contrário do que disse a Catarina, hoje não somos assim tantos. Pelas melhores e pelas piores razões, não temos connosco nem o Henrique Lopes, por motivos de saúde da família, portanto, pelas piores razões. Nem temos connosco o Zé Alberto Pereira, pelas melhores razões, está na apresentação do livro dele em Coimbra, se não estou em erro. Temos falado pouco do livro dele, temos que falar mais vezes sobre o livro do poeta só. Mas temos, em vez deles, para compensar, temos connosco um convidado muito especial, o Zé Carlos Mota, de quem já vou falar, e temos também o Álvaro Cidrais. Bom dia aos dois, bom dia à audiência, obrigado pela vossa presença. E então, o Zé Carlos Mota, que é urbanista, que é professor na Universidade de Aveiro, onde tem já uma carreira muito respeitável, para não lhe chamar velho, vou só dizer que é uma carreira já muito respeitável, e onde tem desenvolvido muitas atividades e muitos projetos que envolvem planeamento urbano, envolvem bicicletas, tudo coisas que dizem que são importantes para o nosso bem-estar. Vamos querer falar com ele sobre isso. Mas eu estava, sinceramente, a preparar este episódio e estava-me a lembrar, planeamento urbano. Eu conheço várias zonas aqui na zona onde vivo, onde claramente primeiro construíram-se montes de casas e depois é que se fez algum planeamento. Quer dizer que o país está diferente, que evoluímos. Estas são construções antigas. As construções de que eu estou a falar são construções já com décadas. Portanto, podemos dizer, José Carlos, que o país, nesse aspecto, evoluiu muito? Bem, antes de mais, obrigado e bom dia, Álvaro, bom dia, Fernando, bom dia a quem nos possa estar e que num sábado de manhã não tem mais nada de interessante para fazer do que estar a ouvir-nos nesta conversa. Agradecer o convite. Estive com o Álvaro agora na Aldeia da Luz, há 2 dias, num evento excepcional, que certamente vamos passar por lá também durante esta manhã. E dizer, Fernando, eu concordo, eu acho que tens alguma razão, que há, apesar de tudo, neste nosso território, há alguns benefícios daquilo que foram um conjunto de instrumentos e de políticas ligadas ao ordenamento do território, mas que naturalmente, como toda a política pública, ela muitas vezes demora a surtir efeito, não é? O resultado, a visibilidade de uma transformação de um território não é imediata, ou pelo menos não é imediata no sentido da percepção da melhoria. Eu diria que hoje já não se cometem os mesmos crimes urbanísticos eu diria, em proporção do que aconteceu há uns anos, há umas décadas atrás. Ainda assim, volta e meia surgem relatos de iniciativas e de projetos que contrariam aquilo que era o bom senso urbanístico. Eu já não digo as regras da edificabilidade e do ordenamento do território, mas
Agora no Porto há uma grande discussão sobre um prédio que vai ser construído mesmo ao lado da Ponta Rábida, ou que já está a ser construído, cuja volumetria é claramente desajustada, e a localização é desajustada face àquilo que são, eu nem digo os princípios teóricos, mas o bom senso de qualquer cidadão, e portanto há aqui naturalmente ainda algumas histórias que não deveriam ocorrer, mas ainda assim eu acho que também temos que, às vezes temos sempre a tendência, e há bocadinho dizíamos, de criticar, que está tudo mal, e se nós não celebramos os pequenos passos que damos, isto é frustrante, não é? Isto não faz bem à saúde, não faz bem à nossa vida, não. Portanto, temos que também ser um bocadinho mais, eu diria, mais equilibrados na leitura sobre a realidade que temos. Mas esse é um aspecto que me interessa, peço desculpa para interromper, esse é um aspecto que me interessa muito. Nesta área, aquilo que fazemos hoje vai afetar fazemos de bom ou de mau, vai afetar o bem-estar de gerações futuras, dos nossos filhos e netos, ou ainda vamos a tempo de melhorar a qualidade de vida dos portugueses atuais? Repara, sim, eu diria que há aqui dois níveis também de leitura. Há um nível que é o nível de urgência face a um conjunto de riscos que estão em cima da mesa, não é? Os riscos climáticos, não é? São riscos que já não são possibilidades, nós temos a memória curta. Em dezembro do ano passado, em Lisboa, houve umas chuvadas torrenciais que só não tiveram consequências dramáticas porque houve, apesar de tudo, uma boa resposta. Mas esses fenómenos climáticos extremos estão a repetir-se em frequência, não é? Isto significa que, apesar de todos os alertas, as políticas públicas não estão a responder com a urgência e com a rapidez necessária. Mas, por outro lado, e agora sempre de uma perspectiva também positiva, há uma consciência, por exemplo, uma consciência cívica. Nós também desvalorizamos aquilo que é a participação, às vezes mesmo em registro de protesto, aquilo que eram as manifestações das sextas-feiras, das greves climáticas, foi um fenómeno global, da Greta Thunberg, como todos sabemos, teve um enormíssimo mérito, que foi trazer para a contestação pública sobre estas questões do bem-estar os jovens, não é? E sabemos que os jovens não são propriamente o grupo mais alerta e mais atento e mais ativo nesta discussão. Portanto, eu acho que nós temos que procurar perceber que há aqui um contexto de necessidade de agir mais rapidamente e, sobretudo, de uma forma mais coerente. O que eu sinto muitas vezes é que os sinais são contraditórios, não é? Tanto falamos na crise climática e na necessidade de corrigir, como de repente a mobilidade urbana em Portugal acentuou o uso do transporte individual. Portanto, quer dizer, como é que é possível? Então, se é claro que a mobilidade e os transportes são um dos fatores que contribui para as emissões de CO2, que contribui para o agravamento daquilo que é o risco da crise, da emergência climática, então o resultado de 10 anos da política pública de investimentos foi que ainda tivemos, o problema ainda se agravou mais, não é? E isso para mim é preocupante, Fernando. É um bocadinho esta contradição, é que eu acho que era, e isto, e o Álvaro, falámos com o Álvaro nestes dias da Aldeia da Luz, o que nós sentimos, e acho que há um consenso muito claro, é que nós deveríamos ter uma capacidade de construir uma agenda mobilizadora, em que as pessoas compreendessem porque é que têm que fazer, qual é o resultado que vai sair daí e como é que nos unimos, como é que geramos o compromisso relativamente a esse conjunto de mudanças. E que mudanças não são institucionais, são mudanças que tu, Fernando, tens que fazer, que o Álvaro e eu temos que fazer, as nossas famílias, os nossos amigos, etc. Portanto, não é uma mudança para os outros, é uma mudança que tem que começar também por nós. Eu, em relação a isso, fico muitas vezes com a noção de que andamos a defender que devemos mesmo remar contra a maré e que temos mesmo que vamos continuar a remar contra a maré porque a maré humana
O ser humano é gregário, o ser humano vai continuar a viver em centros urbanos cada vez maiores, pelos vistos. Ainda não vi como é que isso se pode ser invertido e, portanto, vai continuar a usar meios de transporte pouco amigáveis para o ambiente, mas enfim. Eu queria pegar numa questão que disseste e pedir ao Álvaro para nos explicar, afinal, o que é que foi isso da Aldeia da Luz? Estou a ficar extremamente curioso. Vocês falam da Aldeia da Luz e eu imagino que grande parte da audiência, a maior parte da audiência, ficamos sem saber do que é que estou a falar. Explica lá o Então, que é que vou fizeram. começar a explicar um bocadinho e depois o José Carlos também explica o resto, porque pontos de vista diferentes são sempre complementares e interessantes. E, portanto, o que é a Aldeia da Luz? A Aldeia da Luz é aquela aldeia que infelizmente ia ficar debaixo d'água com a construção da barragem de Bloqueva, e então decidiu-se há cerca de 20 e poucos anos, 25, coisa que valha, criar uma segunda Aldeia da Luz num determinado sítio. Portanto, fez-se essa passagem, essa transferência, digamos assim, do espaço urbano e das pessoas para um outro sítio. E então, o Portugal Inovação Social, que é um programa muito interessante em Portugal, que tem financiado e, acima de tudo, incentivado e inspirado várias iniciativas de inovação, achou que devia fazer a Aldeia da Inovação, a segunda edição, ali na Aldeia da Luz, no Alentejo, até para marcar uma posição de, sim senhor, uma das maiores intervenções de inovação que houve no território nacional foi exatamente o pegar numa aldeia e mudá-la de sítio. Isto é claramente inovação, territorial neste caso, inovação integrada. Então, vamos lá agarrar aqui nesta aldeia e vamos fazer aqui um encontro de todos os projetos, de todas as ideias que no âmbito da inovação social podem ser utilizados para criar um mundo melhor. Na prática é muito isso que se pretende. E, portanto, conseguiu durante 2 dias juntar ali todos os idiotas que andam nestas áreas e a construir projetos, a criar ideias, a testar ideias, soluções e por aí fora. Aquilo que se chama, de um certo modo, um ecossistema inovador. E disse-lhes, malta, juntemos-nos aqui, quem possa vir, venha cá, vamos conversar sobre isto. Portanto, foram conferências, foram conversas informais, apresentação de projetos, workshops, toda uma vivência durante 2 dias em torno desta questão da inovação social, e que é muito mais do que inovação social, e hoje em dia até costumo dizer é societal e, acima de tudo, socioterritorial, porque tem sempre um impacto muito concreto no território e uma marcada identidade a partir do território. Então tivemos a oportunidade de revermos, de encontrarmos todos aqueles grandes idiotas que andamos de volta destes assuntos, conseguimos ter ali um momento de partilha, de interação e de aprendizagens, que é uma questão central. Pronto, foi excelente, porque pude lá encontrar o José Carlos, por exemplo, pude encontrar... E depois achei piada porque apareceram 2 ministros, ou 3, agora nem me recordo, 3 secretários de Estado e várias pessoas que, no fundo, demonstram que estão atentas a este tema. E falou-se muito, e falou-se mesmo muito, de comunidade e de colaboração. Foram 2 tónicas que, claramente, para além das outras, foram colocadas em cima da mesa. E foi giro ver que estamos todos, entidades privadas, entidades públicas do Estado, organizações civis, todos muito motivados por ajudar a construir um mundo claramente diferente, inovador e positivo, construtivo. Foi essa a sensação que eu tive. Antes de passar ao Zé Carlos, eu queria fazer-te uma pergunta que costumo fazer aos nossos convidados, que é aquela pergunta habitual: o que é que isso interessa para a minha vida? Como é que isso pode melhorar o bem-estar dos portugueses, neste caso? Podes perguntar isso ao Zé Carlos, que eu creio que estás à vontade, porque nós os dois, acho que ainda para mais temos uma visão muito, muito próxima sobre estas questões. Não, mas Álvaro, mas começa tu. Posso começar? Começa tu. Então, como tu sabes, eu defendo que o nosso poder de aprender pode construir uma atitude positiva, otimista e reforçar muito o nosso bem-estar. Dando-te exemplos depois assim concretos. Também sabes, e há bocado o Zé Carlos estava a referir isso, que estamos perante novos desafios grandes, tanto a componente climática como a sustentabilidade, a alimentar, temos falado pouco, mas que é muito importante, e a do envelhecimento. E nós estamos a precisar de reinventar tudo, nomeadamente a forma como pensamos, como sentimos e como encontramos soluções para vários problemas. E, portanto, esta aldeia permitiu falar com discursos diferentes, linguagens diferentes, perspectivas muito diferentes, estas
sobre estes temas para perceber como é que, em conjunto, efetivamente, podemos criar novas situações, novas soluções e novos serviços, até novas hipóteses de solução de problemas, sempre focados nesta perspectiva de melhorar o nosso bem-estar. Porque ter bem-estar hoje é muito diferente de ter bem-estar há 20 anos, até antes do Covid. Nós hoje estamos a valorizar coisas como, por exemplo, a proximidade relacional, a afetividade, que claramente percebemos que são essenciais, e de saúde, inclusivamente, que são essenciais em função de termos passado pela experiência do Covid. E, portanto, de facto, nós estamos eu dizia, e muita gente gozava comigo, mas eu dizia, isto vai ser muito diferente depois do Covid. Não vai ser logo e de imediato. Mas a consciência que o Covid nos veio trazer leva-nos para, de facto, começarmos a pensar em mudar muita coisa. Portanto, este passo da aldeia da inovação, por exemplo, que é exatamente o depois do Covid, eu penso que foi um dos primeiros passos a mostrar que é possível construir bem-estar com outras lógicas, outras maneiras de pensar a coisa e de forma interligada, interdependente. Eu sublinho tudo o que o Álvaro disse. Acho que esta ideia, eu diria que há uma noção do bem-estar que talvez valesse a pena nós aprofundarmos, que é uma coisa é a ideia do bem-estar individual, não é? O bem-estar do Fernando, que tem ali com os golfinhos atrás. Repara, a fotografia que ele escolhe representa muito uma certa ideia de desejo, daquilo que o atrai, no fundo, da profundidade, o mar, o oceano, a frescura, não é? E isso representa um conjunto de características que associam ao seu bem-estar, e portanto... Mas há uma outra dimensão do bem-estar, que é o nosso bem-estar coletivo, não é? O bem-estar de nós vivemos em comunidade e, portanto, preocupado não só com a minha interesse individual, mas com o meu bem-estar passa pelos outros também estarem bem, não é? E, portanto, esta ideia de sentido de comunidade e de responsabilidade para com os outros, não é? Que é um bocadinho uma ideia menos egoísta e narcísica para uma ideia mais, eu diria, comunitária, mais societal, não é? Esta ideia de que somos responsáveis pelos outros. Aliás, a comunidade Ubuntu, não é? Que o Rui Marques levou lá e conta, é um bocadinho este sentido, não é? Nós somos o que o outro é também, portanto, este prolongamento no outro. Eu acho que isto é muito importante. E isso coloca-nos, a todos nós, num sentido de responsabilidade coletiva que eu diria que é, se calhar, a grande resultado que a Covid, o resultado positivo que a Covid nos deixou. Eu não diria que ela não nos trouxe, mas eu acho que ela acelerou esse sentido. Isso aconteceu em muitas partes do mundo. Em Aveiro criou-se um grupo chamado Vizinhos de Aveiro. Vizinhos de Aveiro foi um grupo criado exatamente para ajudar os vizinhos no período da Covid, e aquilo que foi possível fazer durante aqueles meses, foi absolutamente espantoso. O grupo, em 24 horas, o grupo de Facebook foi criado, teve 8.000 pessoas. 8.000 pessoas em 24 horas. E hoje tem 40.000 pessoas. E o que é que estas pessoas fazem? Estas pessoas fazem aquilo que os vizinhos representam na nossa vida. Ajudam a indicar coisas, às vezes dão sugestões, oferecem coisas, oferecem ajuda. E, portanto, há aqui uma dimensão de bem-estar coletivo que a Covid ou que a pandemia e o confinamento nos ajudou a trazer. Agora, isto não chega. Portanto, isto não pode ser só... Isto tem um lado quase romântico, não é? Mas depois temos que ir ao fundo da questão, que é, então, e o que é que estruturalmente temos que mudar? Porque isto não pode partir só de nós três ou de um grupo de cidadãos. Isto tem que ter, para que a mudança seja estrutural, isto tem que envolver a administração pública, a política pública, as empresas, as organizações que têm meios, não é? Nós temos os meios muito reduzidos, temos muito boa vontade e capacidade de mobilização, mas não chega. E o Presidente da República, e agora dando um saltinho até à Aldeia da Luz outra vez, chamou a atenção de uma coisa muito, muito importante, que na política pública e nas questões participativas e na inovação social acontece, e que nem sempre é adequada, que é a ideia de que nós estamos a fazer qualquer coisa para os outros. Não é? Os outros são os destinatários do nosso esforço. E o Presidente da República chamou a atenção no discurso, eu julgo que isto foi propositado,
Ele disse no discurso que enviou para a aldeia da inovação social, disse: os destinatários da inovação social, ou os beneficiários, têm que ser mais do que isso. Têm que ser obreiros. E eu acho que esta palavra, esta frase, é de um enorme simbolismo, porque significa que as pessoas que são os destinatários dos problemas têm que ser os protagonistas também da sua resolução. E isto não é, pode dizer, Fernando pode dizer, está bem, isso é muito bonito, mas isso é retórico, não é? Não. Mas na verdade, o que o Álvaro, o que o Rui Marques, o que nós aqui em Aveiro estamos a fazer é um bocadinho isso, que é colocar grupos muito frágeis, de enormíssima fragilidade. Hoje podemos falar depois um bocadinho sobre isto. Por exemplo, os grupos, estamos a trabalhar com a comunidade cigana, estamos a trabalhar também com os estudantes africanos, que o contexto onde vivem, eles não são frágeis individualmente, mas o contexto e a vida que têm é de uma tão grande fragilidade que nós diríamos é impossível que eles sejam protagonistas da sua transformação. E o que acontece com as práticas colaborativas que temos vindo a utilizar, nomeadamente a ideia dos laboratórios de cidadania, esta mudança pode ser feita. Pronto. E com resultados, há evidências que mostram que, pondo estes cidadãos a identificar as suas dificuldades e a experimentar a mudança da sua condição de vida, e eu sublinho a ideia do experimentar, significa como é que nós podemos testar, nós não temos certezas, não é? Nós vivemos num momento em que se calhar a grande contexto de fragilidade, repete um bocadinho a palavra fragilidade, que nós estamos a viver é que nós não temos respostas fáceis e imediatas para os grandes problemas que temos pela frente. Não há. E, portanto, temos que as experimentar, temos que ir à procura delas, temos que testar as ideias, temos que ver quais são os resultados e depois temos que os ampliar e replicar se eles provarem ser eficazes. Não é? Eu diria que esta, Fernando, para responder um bocadinho à tua questão, é se calhar um dos caminhos de fuga, que é a ideia de que temos enormes desafios e que a mudança que temos que fazer tem que ser experimentada, com pequenas ações que permitam colocar os destinatários como protagonistas dessa transformação. E só isso é que poderá permitir que o impacto dessa transformação seja evidente e visível, e não seja só meramente folclórico. Né? Deixa-me só fazer duas observações ao que disseste. A primeira, em relação ao que falaste da retórica, eu queria dizer que desde a Grécia Antiga que é suposto a boa retórica, a retórica que vale a pena ter consequências reais na vida das pessoas, não ser apenas conversa. E por isso é importante que haja gente a reunir-se na Aldeia da Luz, lá no Alentejo Profundo, com ministros, a sério, e mensagens do Presidente da República. Isso deixa-me impressionado, realmente acho que fico bem impressionado. Mas depois estive a ouvir as vossas explicações e eu acho que vocês são exatamente o oposto, o extremo oposto dos populistas. E ainda por cima fazem questão de dizer que não têm soluções fáceis. Se não têm soluções fáceis, como é que querem que as pessoas adiram às vossas ideias? É muito mais fácil aderir às ideias. Atenção, nós não queremos que as pessoas... Eu é que sei, eu vou resolver isto tudo. Não, atenção, nós não temos a vontade de que as pessoas adiram às nossas ideias. Aliás, essa é a base estrutural desta questão. E que é, o que nós procuramos ajudar é fazer com que as pessoas evidenciem as ideias de todos. Nós temos a nossa, o outro tem outra, cada um de nós tem as suas ideias, e num conjugar de ideias e de idiotices, consigamos encontrar soluções que são nossas, que geram compromissos, que geram corresponsabilidade e que dão gozo. Algumas dessas experiências concretas de ações que já realizaram, ou que estão em curso. Era isso que eu ia pedir ao José Carlos, que ele falou numa coisa que é muito interessante e tem sido uma das formas mais importantes de aprendizagem coletiva em Portugal, que são os laboratórios de cidadania. Ele tem feito, com estas coisas da vizinhança e da cidadania, ele tem feito ali coisas muito interessantes. Diria no Norte. De modo geral, a área de influência é mais o Norte do que
não é só Aveiro. E, portanto, temos aí excelentes exemplos. E depois têm estado na dinamização de processos participativos com várias autarquias, processos de vizinhança mais formais, mais informais. E, portanto, há muitas experiências e eu ia pedir exatamente ao Zé Carlos que nos falasse de alguma delas, assim mais exemplificativa. Pois, Jeff, não sei se conhecem eu julgo que é um investigador e um empreendedor na área da inovação social chamado Jeff Mulgan. Este Jeff Mulgan é um ativista também da causa da inovação social, e com o Diogo Vasconcelos, aí há uns 13 anos atrás, o Diogo Vasconcelos foi também uma referência nacional neste âmbito, e eles desenharam um documento, um manifesto chamado Fixing the Future. Esta ideia de que o futuro, isto foi há 13 anos atrás, o futuro era algo que tinha que ser concertado, portanto tinha que haver aqui uma agenda concertada até nos dois sentidos, concertada no sentido da concertação e concertar no sentido da correção de um conjunto de problemas que já se anteviam, crise climática, as questões migratórias, etc., o envelhecimento da população. E este Geoff Mulgan, agora há uma semana, 15 dias atrás, voltou a fazer um texto muito interessante em que ele fala das várias crises, né? As crises que nós falamos, a crise climática, a crise digital, a crise demográfica, da integração migrante, etc., dos vários refugiados. Mas ele acrescenta uma outra crise muito importante, que é a crise da imaginação. Nós hoje estamos a viver um problema grave, que é a nossa incapacidade de sonhar para além daquilo que conhecemos. Não é? E mais grave ainda, ou mais preocupante ainda, que esta ideia de que não há alternativa. Não é? Como se isto fosse, este rumo que estamos a viver é uma fatalidade e, portanto, temos que E isto é... Famosa Tina. Exatamente, a Tina. E, portanto, o que é que esta introdução é útil? É porque o que, na verdade, fazemos nestes processos é um trabalho de construção de uma certa imaginação coletiva e que ela parte de dois lados. Um lado que é o lado da criação de espaços de escuta para as comunidades, para os cidadãos, de escuta, uma coisa tão simples e tão rara de ser feita. Escutar o que é que um cidadão tem para nos contar, e todos os cidadãos têm uma história incrível de vida para nos contar. E nem sempre são histórias de superação, brutais, não, histórias de vida, histórias de dificuldade, talvez em alguns casos foram superadas, noutras de inquietações, de receios, mas sobretudo de desejos. Portanto, esta é uma parte da construção da escuta. E outra é da imaginação coletiva, é aquilo que também nós devemos trazer, que é perceber que há futuros possíveis e futuros improváveis a que todos temos direitos, mas se nós não os ilustrarmos, não falarmos sobre eles, não os dermos a conhecer, nós não vamos sonhar com eles, porque se eu não vou sonhar com algo que nunca visualizei ou nunca sequer coloquei como hipótese. E, portanto, os laboratórios de cidadania que temos feito, e com comunidades sempre mais desafiantes, tem sido uma enorme riqueza. Eu vou dar 3 ou 4 histórias rápidas para perceberem. Uma delas com a comunidade cigana da Maia, do bairro da Anta. Uma comunidade cigana que vive numa freguesia, Castelo da Maia, e que vive por trás de 5 casas de habitação social, há mais de 20 anos, por trás de um polidesportivo, portanto escondidas atrás de um muro. E nós fomos desafiados pela Câmara da Maia, num concurso que ganhámos, e que, para trabalhar este laboratório de cidadania com esta comunidade. A comunidade cigana e os ciganos são o grupo social mais excluído que temos em Portugal. Sem dúvida, não há nenhum que se compare pelo estigma que é associado, pela pobreza dramática de 94% da sua população, dos baixíssimos níveis de escolaridade, dos problemas gravíssimos de saúde associados. É um grupo que acumula tudo que são problemas graves e estruturais, de empregabilidade, etc. E o desafio era um bocadinho, num trabalho absolutamente notável que a Câmara da Maia já estava a fazer, num projeto chamado Maia Inclui,
e que passou, por exemplo, pela construção e pelo reequipamento de um pequeno um edifício polivalente, que eram os balneários deste polidesportivo, e onde foram feitas várias atividades. Mas a nossa entrada, atividades para as comunidades, para os membros dessa comunidade. A nossa atividade era pôr os membros da comunidade a falar e a contar as suas histórias. E o que aconteceu foi um processo gradual, lento, de ganho de confiança, de criação de laços de empatia e depois de capacidade de mobilizar. E houve 3 pequenos projetos que emergiram deste laboratório de cidadania. Um deles tinha a ver com a limpeza. E com a limpeza do bairro. O bairro tinha tanto lixo que se acumulava à porta das casas, nas traseiras, na imediação, mas lixo como vocês não imaginam, quase um... E a primeira batalha que os próprios membros da comunidade identificaram foi a necessidade de o limpar. Então combinámos, ao fim de muitas semanas de trabalho, portanto isto não foi uma coisa imediata, limpar o lixo, e num sábado de manhã, como hoje, Álvaro, em vez de irmos para aqui para o Zoom, fomos para a Maia, e quando chegámos lá, sabem qual foi o que aconteceu? O lixo já estava todo levantado. E nós íamos àquele bairro todas as segundas-feiras. Então nós passámos a ser chamados pelos membros da comunidade como os senhores da segunda-feira. Então, e nós ficámos assim, o que é que se passou? Então vamos lá separar o lixo. Mas ficámos intrigados, porque era suposto ir... E no final do dia perguntámos aos colegas da Câmara, então o que é que se passou? E eles disseram assim, olha, eles quiseram fazer-vos uma surpresa. Quiseram fazer uma surpresa aos senhores de segunda-feira. Então limparam o lixo na véspera. Pronto, isto é uma pequena história que conta o sentido transformador que este trabalho, em que eles são o foco, não é? Eles são os protagonistas, repara, não fomos nós que fizemos para eles, foi este trabalho que depois se ampliou, este muro que dividia o bairro, e depois eu recomendo que circulem no público, sem uma reportagem muito interessante sobre este bairro e sobre este projeto. O muro estava todo destruído, com pinturas e sujo, e o muro foi uma outra ação que fizemos, um projeto da pintura e da ilustração do muro. O desenho foi construído com os moradores, aprovado pelos moradores, e depois foi pintado com os moradores, e aconteceu a mesma coisa. Foi dada uma de mão, e nós chegámos lá, ou íamos supostamente fazer a segunda de mão no outro dia, porque não foi possível fazer tudo na mesma altura, tivemos a informação de que os moradores fizeram o resto sozinhos. E depois na pintura final, colorida, que resultou de uma forma muito, simbolicamente muito poderosa, todos os membros da comunidade participaram na pintura. Crianças, jovens, todos disputavam a trincha e o pincel, todos queriam pintar um pouco. Não? E no final de toda esta história, houve uma senhora, a Dona Rosa, que veio ter connosco e disse, numa das conversas que tivemos, sabem, nós gostámos muito de vos ter por cá. Então, mas porquê, Dona Rosa? Qual foi a razão? É que, sabem, nós não somos bichos, nós somos gente. Somos gente. É Fernando e Álvaro, e este é um bocadinho as histórias que estão por trás deste tipo de laboratórios. Isto não são processos participativos, de fazer post-its, não. Isto são histórias de envolvimento profundo, que naturalmente trabalha numa dimensão mais, eu diria, exterior, mais tática, mas que também identifica ações estruturais que estão a ser pensadas. Mas é este trabalho de enormíssima cumplicidade e corresponsabilização, e da qual nos sentimos, às vezes, até mal, porque o projeto, entretanto, terminou e a fase seguinte ainda não arrancou, e nós sentimos em dívida. E eu acho que é um bocadinho tem que ser essa nossa missão, que é sentirmos em dívida relativamente àqueles que hoje estão a passar por enormíssimas dificuldades e que precisam do nosso apoio. E às vezes o nosso apoio não é nada de extraordinário, é esta capacidade, por um lado, de lhes dar voz, e depois de ajudar a construir pequenas ações, a sua transformação, porque eles, com isto, percebem que o futuro vai ser diferente do que aqueles que eles tinham imaginado. E, portanto, é essa a nossa missão. Deixa-me aqui fazer só um bocadinho, Álvaro. Antes de passarmos à frente, queria só pedir-vos o seguinte, um de vocês dois, ou os dois, expliquem, por favor, à audiência, isto
é algo que foi importante, melhorou o bem-estar daquelas pessoas, só daquelas pessoas. Ou é importante para a comunidade como um todo, ou beneficia o resto da população. Essa é uma questão para mim é muito querida. Quando estamos Carlos, queres avançar com essa resposta? estamos a eliminar ou a reduzir as formas de discriminação, quando estamos a aumentar a inclusividade, quando estamos a trazer para a sociedade quem está marginalizado, quem é que ganha com isso? Ganhamos todos. Cujo bem-estar aumenta? São as pessoas que beneficiam diretamente, ou de que forma é que ganhamos todos? Ganhamos Álvaro, avança tu com a leitura. Ganhamos todos por muitas razões. A primeira é que estes processos são tremendamente transformadores para quem está neles, nomeadamente para nós próprios, que nos envolvemos nestes processos. Temos aprendido, aliás, eu costumo dizer constantemente em vários sítios, e o Zé Carlos sente o mesmo, e muitos outros que fazem isto sentem o mesmo, que nós é que somos uns privilegiados, porque aquilo que aprendemos com estas, até soluções que encontramos, novos recursos que encontramos nestes processos é de uma riqueza extraordinária. E, portanto, isto dando a ideia só para nós que nos envolvemos neste processo. E quando eu digo nós, estou a falar deste gajo que aqui está à tua frente, o Zé Carlos está ali, os N miúdos que se envolvem normalmente nestes processos e outros técnicos de desenvolvimento local e de intervenção comunitária que estão envolvidos neste processo, que ganham todo um know-how verdadeiramente impressionante para o futuro. E esta é uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção, que é a aprendizagem que se faz numa lógica de longo prazo. São coisas que ficam dentro de nós e que nunca mais esquecemos. E, portanto, enriquece as nossas vidas. E depois tem outras duas vantagens muito boas, que é, ao nível da comunidade, com estas pessoas se sentem mais incluídas, tornam-se menos reativas e tornam-se mais colaborantes. Pronto. E então ganhamos imenso com essa disponibilidade para trazer as suas histórias de vida, os seus recursos, as suas mobilizações conjuntas, aquilo que chamamos o capital cultural e capital social destas pessoas, para todos os processos da cidade ou da aldeia, ou seja, do que for, do território. E depois há um outro ganho excepcional, que nós nem sentimos e que não verificamos ou que desvalorizamos, mas isto leva a uma segurança pública verdadeiramente extraordinária. Porque a tendência para reduzir a disponibilidade para determinado tipo de crimes, para determinado tipo de relações menos positivas e por aí fora, é muitíssimo grande. E eu até agarrava nisto e ia pegar noutra questão, que é, não pensem que isto é uma coisa que eu e José Carlos descobrimos. Não, isto é uma coisa que, felizmente, desde há muitos anos, Maria José Tovar, Rui de Epinay, Rogério Rocamaro, Alberto Mel, José Carlos Albino, Isabel Rebelo, fazem nos territórios de Portugal naquilo que nós chamamos os movimentos de desenvolvimento local. Nomeadamente em torno de uma entidade que é a ANIMAR, a Associação de Associações de Desenvolvimento Local, que tem feito uma agregação durante 30 anos muito interessante de muitos processos destes. Portanto, o que nós agora conseguimos fazer também é com a experiência internacional, do conhecimento internacional destes temas e a experiência local destas práticas e que nós vivenciamos em determinados contextos, nós estamos hoje em dia a conseguir criar ligações que inclusivamente explicam porque é que Portugal é um país tão seguro. Porque Portugal é um país muito seguro, nomeadamente em meio urbano, porque este tipo de intervenções tem vindo a ser feito há cerca de 25 anos. Olha, tanto, por exemplo, Lisboa, Porto e ali na margem sul, Barreiro, Moita. A iniciativa Bairros Críticos, que a Maria João Freitas era capaz de cá estar, que é uma das principais promotoras, a iniciativa Bairros Críticos, que fez a intervenção no Val da Amoreira, e uma intervenção experimental, Val da Amoreira, Cova da Moura e, agora não me recordo, no Porto, do nome do bairro. Não, era aqueles prédios altos que implodiram, como é que se chama? Pronto, agora não me recordo, daqui a um bocado você. Estas iniciativas que foram em 3 pontos do país e que obrigaram uma outra forma completamente diferente de intervir, reduziu de forma impressionante a criminalidade, a pequena criminalidade, e criou novos futuros para não sei quantos outros jovens que hoje em dia estão a fazer outras coisas. Aquele puto que joga basquete hoje nos Estados Unidos é fruto da intervenção que foi feita no território. Um conjunto de bandas no Val da Amoreira, um conjunto de bandas que existem no Val da Amoreira, foram fruto da intervenção
e bandas de blues, de rock e de outros estilos de musicais que existem, foi fruto desta intervenção. Assim como na Cova da Moura, e fruto da intervenção, por exemplo, do Moinho da Juventude, há uma transformação muito significativa das pessoas e da vida de várias pessoas que, felizmente, nós conhecemos na primeira pessoa. Olhem, exemplo, a Academia do Johnson. A Academia do Johnson. O Johnson, eu conheci-o, tinha 16 e até aos 18 anos jogava contra mim, no futsal, porque a LIV, da Academia do Moinho da Juventude, aliás, na Academia do Moinho da Juventude, viu que a única forma de agarrar alguns putos era através do futsal, e então criou uma equipa de futsal. E o Johnson, que depois pagou na cadeia as asneiras que fez naquele período, e algumas até foi acusado, mas foram, claro, fruto da sensação de injustiça e de racismo que efetivamente se exerce sobre estes miúdos, o Johnson, uma vez saído daquele espaço, e porque teve a iniciativa Bairros Críticos, a acolheu com muita naturalidade no período pós-cadeia, levou a que ele construísse a sua própria ideia da academia, que era a academia de construção de novos cidadãos, de putos capazes de vencer na vida em vez de levarem o caminho dele. E, portanto, isto são aquelas coisas invisíveis que efetivamente resultam numa segurança imensa e numa educação imensa das gerações seguintes. Espera, tu estás a dizer coisas extraordinárias que te vão meter em problemas, de certeza. Tu estás a dizer que combater o crime não se faz com mais polícia e mais meios para a polícia. Estás a dizer que estas iniciativas como aquela que o Zé Carlos Mota falou, não são apenas o pegarem no dinheiro dos impostos de quem trabalha e usá-lo para beneficiar quem não quer trabalhar. Que coisas é que estás a dizer? Não estou a ficar preocupado contigo. Estou a dizer isso tudo. E são evidências. Eventualmente não mediatizadas, mas são evidências claras, nós sabemos que são. Mas acho que isto que o Álvaro está a dizer é muito importante. Alguém dizia que quando as pessoas não têm expectativas, não têm futuro, não têm nada a perder, não é? Quando as pessoas não têm futuro, não lhes traz nada. Portanto, qualquer tentação os pode levar para o pior caminho possível. E, portanto, esta preocupação de nós e termos o projeto de Bairros Saudáveis foi uma iniciativa absolutamente notável na linha do BIP-ZIP, que é esta ideia de pegarem em 50 mil euros, 30 mil euros, e ajudar a capacitar e a mobilizar comunidades que, por alguma razão, têm um problema complexo entre mãos e que, de uma forma colaborativa, o vão ensaiar. E esta questão do ensaio é muito, muito importante, porque nós somos o país onde se gastou não sei quantos milhões ou 1.000 milhões de euros de fundos, muitas vezes para fazer obra e fazer projetos cujo impacto é muito difícil de avaliar e às vezes muito longe do desejado, porque parece-me que muitas vezes ensaiamos pouco, experimentamos pouco, temos demasiadas certezas naquilo que são os resultados do que esperamos que venham a ter estas. E, portanto, se fôssemos mais comedidos, mais humildes, poderíamos eventualmente ser muito mais eficazes. O que não custa dinheiro, ser humilde e experimentar, poupa-se dinheiro, não é? Portanto, agora, esta questão eu não queria colocar aqui a questão da intervenção em grupos relativamente ou questão de uma vida marginal, ou uma vida marginal no sentido à margem da sociedade, ou daquilo que nós convencionamos chamar sociedade, não é um problema, não é um problema do que é que eles podem fazer aos outros, é o problema do que é que eles não podem fazer por eles próprios. É o problema da sua saúde. E o problema da sua saúde é mau para todos, é mau para eles, é mau para a sociedade, porque estamos a falar de jovens que vão ter problemas, já estão a ter problemas de saúde oral, saúde ligada à obesidade infantil, que sabemos que Portugal é um dos países onde o nível de excesso de peso e obesidade infantil é maior na Europa e é maior sobretudo nas camadas mais pobres, é um problema sobretudo desse grupo. É mau para a escolaridade e para a sua não escolaridade e, portanto, o facto de eles fugirem ou não terem a percepção da importância da educação
e, portanto, não perceberem a utilidade da educação, isso é algo que tem que ser trabalhado. E estes jovens com quem nós trabalhamos perceberam que, e estamos a falar de jovens com 20, 21 anos, que não sabem, que sabem ler muito mal, ou não sabem ler mesmo, e não sabem escrever. Isso impede-os de várias coisas. Impede-os, por exemplo, de não poderem concorrer a nenhum emprego público, não poderem tirar a carta, e, naturalmente, eles já hoje percebem com isso, a utilidade de regressar à escola, ou a utilidade de continuar na escola. E a terceira dimensão, que é a importância do emprego. Muitos destes jovens, e o Johnson, a Academia do Johnson, estavas a falar, são jovens que não têm a porta aberta do mercado de trabalho. O mercado de trabalho já é-lhes vedado, ou pela cor, ou pela raça, ou pela sua condição de pobreza. São jovens que não encontram nenhuma oportunidade. E ao não encontrar nenhuma oportunidade, é muito simples. Ou vivem numa parte do apoio RSI, ou então vão buscar o que precisam ao mercado, a outro tipo de mercado de trabalho, que é o mercado de trabalho das questões de tudo que é ilícito, ilegal. E, portanto, a nossa escolha como sociedade é clara. Ou antecipamos e incorporamos, integramos e combatemos todos os fenómenos de exclusão, e não só a exclusão por esta condição, estamos a falar dos jovens, mas estamos a falar aqui, por exemplo, das questões das migrações. Ontem o Público reportou que Portugal tem hoje quase 800 mil migrantes, 30% brasileiros, e esta integração destes migrantes, não estamos a falar de integração de condição de pobreza, nem, mas estamos a integração por questão de língua ou por questão de cultura, eu diria, o maior desafio que temos pela frente, é a capacidade de acolher nas nossas comunidades, nossas cidades, nossos bairros, nossas freguesias, estes novos cidadãos que são de uma enormíssima utilidade, porque são trabalhadores, porque pagam impostos, porque têm filhos, porque nos trazem crianças para as escolas, mas sobretudo porque escolheram o nosso país. E se nós não compreendermos a enorme oportunidade que temos num país envelhecido e que não vai ter crianças a nascer nos próximos anos, a enorme oportunidade para o país, para tudo, desde o trabalho aos impostos, à valorização cultural que eles trazem, será, eu diria, uma enormíssima perda. Eu diria que é o equivalente às nossas descobertas, às descobertas que fizemos no século XV, é o equivalente em termos de oportunidade do que temos hoje. E, curiosamente, não é indo para fora, mas é os que vieram de fora para cá para dentro. Deixa-me É interromper. esse equivalente que temos que trabalhar. Deixa-me interromper porque estou a identificar algo que me parece interessante. Isso não é novo. Essa coisa de acolhermos 800 mil pessoas no Não, país, para não. não é novo. Não. Não Em é. 75 fizemos isso. Mas em Ah, 75 tínhamos uma atitude diferente. Desculpa, Em 75 tínhamos uma atitude diferente. E essa é que é a grande mudança. E eram familiares, E eram Fernando, familiares, exatamente. não eram Aliás, e eram aliás, brancos. é um tema que eu, por acaso, gostava de Não eram aprofundar. brancos. Foi a primeira vez que passámos a ter multirraças e multirreligiões no país. Exatamente. Portugal era o país de 99,9% brancos, católicos e que ouviam fado. Estou a exagerar, eu sei. Sim, não, mas E atenção. começámos a ter alguma diversidade. Mas o segundo aspecto, Álvaro, antes de. Sei que estás aflito para dizer qualquer coisa, mas o segundo aspecto. 800 mil, a sério, isso é um problema. Olhem para a Alemanha, olhem para o resto da Europa que tem refugiados aos milhões e nós estamos preocupados com 800 mil. Eu não estou Não estamos. preocupado. Eu confesso que não estou preocupado. Ou antes, tenho uma dose de preocupação e depois uma dose de não preocupação. Porquê? Porque isto, olha, quando andei a estudar geografia, e uma das coisas que se estuda em geografia humana, é exatamente as migrações. Uma das coisas que se percebeu e que se percebe em quem estuda isto é que os países que atraem imigrantes são normalmente aqueles que se desenvolvem mais. Porque o poder de empreendedorismo, de construção, a vontade de construção destas pessoas é realmente muito grande. Eles são capazes de assumir o risco de ir para sítios que não conhecem lá de nada. Conseguem ter alguns amigos e tal, e arriscam. E querem é construir família, construir vida positiva. Portanto, acolher imigrantes, isso se reparares na história é mesmo assim, todos os países que acolheram muitos imigrantes, olha para os Estados Unidos, que é um exemplo muito recente e muito fácil, desenvolveram-se de forma extraordinária à custa de acolher imigrantes. Pronto. Portanto, a questão da imigração é muitas vezes um falso problema, porque acolher bem imigrantes é o melhor que pode existir.
ganhamos imensa inteligência, e nós fizemos isso antes dos descobrimentos. Os descobrimentos ocorrem em Portugal porque nós tivemos a inteligência de acolher com naturalidade, simplicidade e gosto judeus, islâmicos, malta vinda do norte da Europa, e conjugá-los em cidades como Lisboa, como Sines, como Almada, se quiseres, na altura também era um ponto de encontro destas pessoas. E foi todo o saber destas pessoas é que construiu uma sociedade extremamente criativa, extremamente interligada e capaz de lançar os descobrimentos. Portanto, esta história da imigração, do ponto de vista do país de acolhimento, se o país for inteligente, e naquela altura foram inteligentes, é uma grande vantagem. Mas arranjar problemas a dizer essas coisas, é só o que eu tenho para te dizer. Vai. Eu sei, mas eu já passei uma vida a arranjar problemas nestas questões por afirmar isto, portanto já estou treinado, já ganhei resiliência. Mas este desafio que o Álvaro está a dizer é muito importante. Nós tivemos agora julgo que estamos a aproximar-nos do fim, uma história rápida sobre um laboratório de cidadania que fizemos com a comunidade africana em Aveiro, com os estudantes africanos. Eu não sei se as pessoas que nos vão ouvir têm a noção do que é o que é chegar, imaginem, a uma universidade e chegar a uma sala de aula e entrar na sala de aula a meio do semestre, porque os vistos para a entrada no país só chegaram tarde, não falar exatamente a mesma português que o português da sala de aula, portanto não perceber muito bem o que o professor diz, porque ele fala num português rápido, ter medo de falar, porque pode dizer uma conjugação do verbo que não porque ele seja menos inteligente, mas porque ele não fala só uma língua, fala 3 línguas. Ele fala o português, ele fala o crioulo em casa, com a família, e fala o crioulo com os amigos. E, portanto, o português ele só falava na escola, não falava no resto. Portanto, e depois o que é que acontece? Estes jovens, naturalmente, como muitas vezes não dominam as tecnologias, não usam o PowerPoint e o Excel com a mesma agilidade, são considerados pelos colegas menos aptos, menos hábeis. Portanto, não fazem grupos com eles. E eu estou a falar disto por ter vivido na minha sala de aula, sou professor na Universidade de Aveiro e vivenciei isto. E durante a pandemia aconteceu... e esta ideia de que eles não falam, portanto, muito calados. Durante a pandemia, um pequeno parênteses, experimentei com os alunos uma metodologia de aulas diferente. Em vez de dar as aulas para 60 alunos online, criei grupos de 4 e falava com cada um deles 20 minutos. A aula era dada previamente, eles tinham que preparar a aula e vinham falar comigo sobre a aula. Não era eu que dava a aula era dada. E um dos grupos eram só africanos. Houve uma transformação tremenda neste grupo só africanos. Porquê? Pela primeira vez, durante 12 aulas, eles tiveram que falar durante 20 minutos. Portanto, a capacidade de explicar, de dialogar, de ouvir e de interagir com os outros foi treinada durante um semestre. Aquilo que eles nunca tinham feito, por razões óbvias. Fechando parênteses, só para dizer qual é a consequência deste isolamento. Estes jovens, durante a sua vida académica, não fazem um amigo português. Um amigo. Percebem? Não é fazer, não é... Muitas vezes estes amigos, nem sequer, ou estes colegas, nem sequer o cumprimento normal, às voltas, precisa de alguma coisa, não. É uma vida paralela. Portanto, o que significa que a não inclusão académica transforma-se numa exclusão social, uma exclusão cultural, porque não partilham com ninguém aquilo que são, nem aquilo de onde vêm, e depois uma exclusão no acesso ao mercado de trabalho. Por várias razões, e muitos deles porque eles não conseguem concluir os seus cursos e, portanto, porque precisam de pagar a sua estadia em Aveiro. Pronto, só para dizer o quê? O que nós fizemos enquanto laboratório foi dar-lhes o espaço e o lugar para que eles identificassem os problemas e experimentassem as suas soluções de integração, que foram desde o apoio ao estudo, o acolhimento aos seus pares, a trabalhar o desporto, a cultura e a gastronomia como forma de integração no fundo, dar-lhes espaço para que crescessem como cidadãos. E hoje, no final deste ano de trabalho, com a Fundação HCAN, com a Associação Monamon, com a Associação Industrial de Aveiro e com o grupo Perifer, que foi o Investidor Social, isto foi um projeto, e termino porque é um bocadinho por onde começámos, financiado pelo Portugal Inovação Social,
foi uma semente de uma política pública de integração que deveria ser generalizada para outras universidades, outros institutos politécnicos e eu diria outras cidades no país. E isto é importante porque Odmira é hoje o grande foco da atração de população migrante, o que significa que são 30% da população, 30%. Em média em Portugal são 7 a 8%, em Odmira são 30%. E isto é decisivo não só para territórios como Odmira, mas para outros do interior, que no futuro se prevêem que venham a perder 30% a 50% da população. Portanto, reverter isto significa política pública, portanto isto é uma responsabilidade do Estado e, portanto, o apelo que deixo é: há conhecimento, as universidades têm conhecimento, as empresas, as associações, o ecossistema, como agora se chama, está disponível e com experiência, mas para que isto tenha resultado tem que haver uma política pública assertiva, clara e com os meios necessários. Se não o fizermos, perdemos uma enormíssima oportunidade. Deixa-me trazer para a conversa um comentário de um dos nossos espectadores, vou aqui estando de olho no grupo, na página do Facebook, e o Zé Moraes faz aqui um comentário, diz: acolher bem imigrantes, entre aspas, vamos a isso, o que temos por cá é desesperante. Isto faz-me lembrar aquele famoso cartaz dos gatos fedorentos, talvez há 10 anos, ou coisa parecida, a dizer que venham imigrantes, não eram bem essas palavras, mas só com tugas não vamos lá. Isto vai um bocadinho na sequência do que dizia o Álvaro: precisamos de imigrantes e de os acolher. Eu gostava só de vos dizer que estes 800 mil não estão apenas na agricultura e não são apenas os estudantes. Há um grande número de migrantes que chegam para trabalhar na logística e cada vez mais no turismo. Isso é o que eu acho mais curioso, o setor do turismo, porque muitos deles não falam português. E o inglês, pois, em alguns casos também nem por isso. E, no entanto, conseguem integrar-se e fazer um trabalho que, pelos vistos, não há tugas para fazer, como diriam os gatos de fedorento. Mas, antes de passar ao Álvaro, ia só confirmar a experiência do Zé Carlos. Eu também sou professor no Politécnico de Santarém e também passei por essa experiência. Cheguei ao ponto de dar negativa a uma turma inteira, porque não conseguiram constituir grupos. Era suposto constituir grupos, deixaram uma pessoa de fora, tiveram todos negativa, pronto. À segunda já lá foram. Mas não é exclusivo de Aveiro. Enfim, também conheço a experiência. Diz Álvaro, desculpa. A experiência que eu tive há uns anos também na Lusíada, tem imensa piada, é verdade. Zé Carlos, deixa-me dar-te os parabéns, porque eu tentei fazer essa brincadeira há uns anos na Lusíada, e não conseguimos porque não havia um enquadramento, e porque eu não fui inteligente o suficiente para fazer com que isso acontecesse, mas não havia um enquadramento favorável do ponto de vista da cultura geral, da cultura envolvente, que felizmente agora acho que já começa a haver. Pandemia. Exatamente, e acho que a pandemia também tem um efeito muito importante. Aliás, uma das coisas que nós notamos ali no Portal de Inovação Social é que a disponibilidade das empresas para participarem ativamente, algumas empresas naturalmente, para participarem ativamente nestes processos de desenvolvimento do país, são verdadeiramente algo que devemos aproveitar. Mas eu queria dar aqui uma outra tónica, porque também não estamos a falar só de imigrantes, de pessoas em situação vulnerável, por aí fora. Não, estas iniciativas dão-se também com aquilo que nós chamamos a classe média. E é uma mudança que tem que estar a ocorrer, porque neste momento a classe média, por exemplo, é a classe mais entalada dentro de todas as condições. Inclusivamente é aquela que sofre uma carga de impostos maior, é aquela que muitas vezes está isolada por auto-isolamento, esconde-se em casa. E ao estar escondida em casa não goza de uns N prazeres que possam existir de viver em comunidade, vizinhança. E, portanto, e os níveis de insatisfação, eu até costumo dizer que não tenho isso comprovado, mas tenho a percepção clara, que os níveis de insatisfação e os níveis de infelicidade que hoje em dia vivemos em muitos contextos, nomeadamente urbanos, têm exatamente a ver com o facto desta classe média se fechar a si própria e não se entreajudar, não colaborar efetivamente, não participar em coisas boas com os outros, não ajudar os outros. E, naturalmente, também não ser ajudada, porque não ajudando, depois recebe menos. E, portanto, este é um elemento que nós devíamos... Então deixa-me pegar nisso, Álvaro, até porque temos que fechar. Deixa-me pegar nisso e colocava-vos como questão final, digamos assim, colocava-vos esta questão: como é que se escala isto? Como é que se escalam estas boas experiências que vocês falam dos laboratórios? Como é que se envolve
mais gente, de preferência da classe média, nomeadamente, que eu concordo contigo, é a que está mais entalada, em vários sentidos. Mas como é que podemos criar escala nestas boas experiências? Queres começar, Zé Carlos? Rapidamente, isto implica uma enormíssima porosidade das organizações que têm hoje, que tutelam e que trabalham nestas áreas. Não é? Isto não pode ser uma coisa que o Álvaro faz, ou uma coisa que o Zé ou que o Fernando fazem, com um grupo, mesmo representando a própria instituição. Isso significa que os municípios, as universidades, têm que aumentar a sua permeabilidade a estas mudanças de prática, é? E esta experimentação. Também há aquilo que é o seu espaço de escuta, e repego a ideia do Presidente da República. Os cidadãos têm que ser olhados pela administração não como destinatários da sua ação, mas como obreiros de um qualquer processo de transformação. Portanto, se nós não mudamos a forma como construímos as políticas, como fazemos os projetos, como fazemos os planos, não é? Aprendendo com estas experiências, e portanto se elas têm que ser contaminar estas práticas tradicionais. Se isto não acontece, ela não vai ser escalada, porque o escalar implica, em primeiro lugar, uma mudança cultural. Em segundo lugar, implica uma mudança de meios também, ter meios financeiros, para que em vez de fazer isto só em Aveiro, ou em Lisboa, ou na Maia, isto ser feito por regra. Todos os municípios deviam ter, e há boas notícias nesse aspecto. O Primeiro-Ministro anunciou que o programa Bairros Saudáveis vai passar a ser um programa estrutural, vai passar a ser um programa anual. Já passou a prova de conceito, funcionou, e, portanto, a inovação social é outra boa notícia. Portugal, a inovação social, a Aldeia da Luz, não sei se ficou claro, foi um projeto, uma iniciativa institucional de um programa público, portanto não foi uma iniciativa cidadã, por isso é que teve aquele impacto institucional. O Portugal Inovação Social financiou laboratórios cidadãos e vai financiar outros. Portanto, quem nos está a ouvir e quiser candidatar-se a fazer, tem aqui uma oportunidade. Tem que encontrar um investidor social, pode falar connosco se quiser ficar com mais informação, estamos disponíveis para que outros façam noutros sítios, que isto tem que ser a cultura dominante. A cultura dominante, e o Diogo Vasconcelos dizia que Portugal tinha que ser um país startup, eu diria que Portugal tem que ser um país de experimentação cidadã, mais do que a transformação das empresas ou em negócios, é a transformação da sociedade, porque é ela que depois vai gerar impactos nos negócios, na vida das comunidades e noutros âmbitos. Subscrevo totalmente. O que é que eu posso acrescentar sobre esta questão? Há uma dimensão muito importante sempre, que é a dimensão da divulgação, da informação. Ou seja, fazer chegar estes vários exemplos a vários sítios de forma mais ou menos generalizada, porque eles são inspiradores daquilo que efetivamente vamos fazendo. Esta mudança cultural, felizmente, está a acontecer e viu-se de forma clara. Vai ser seguida de mudanças de meios, e já agora dou esta indicação, também tivemos ali, de forma explícita. Vai abrir, em princípio, em julho, um conjunto de fontes de financiamento no Portugal Inovação Social e noutros programas do Portugal 2030, que irão já incorporar estas perspectivas. Portanto, começas a ter aqui outras predisposições económicas ou financeiras e outros recursos para poder fazer qualquer coisa. É preciso manter aquilo que se tem feito e dar-lhe mais divulgação. Não é preciso muito mais do que isso. E depois, vou-te dar aqui um exemplo que acho que é muito interessante. Ontem, por exemplo, foi aqui em Lisboa, a Câmara Municipal está a criar a Carta do Desenvolvimento Local, coisa que não existia, a partir do IPSI. E a culpa disso é do José Ferreira e, naturalmente, da Filipa Roseta. E ontem a Filipa lá esteve, mais uma vez, num dos momentos de participação que eles promovem, para se conversar, neste caso, sobre as questões urbanísticas. Que indicadores urbanísticos? E tivemos uma conversa perfeitamente aberta, com cerca de 70 pessoas, em que se trabalharam estas questões, mas se deu mais um pequeno passo. Portanto, isto é uma coisa que já está a começar a acontecer. Tu vais para o Admira e falas com o Hélder Guerreiro, falas com a Telma Guerreiro, vais para a CCDR Alentejo, vais para a CCDR Centro e encontras estas dimensões de facto a funcionarem e a querer-se pegar nisto para que isto possa ter outra perspectiva, outra força para conseguirmos fazer.
E o que é que está a faltar neste momento? Está a faltar isto que o José Carlos tinha dito, esta cultura dominante. Está a faltar que a classe média se aperceba que tem condições interessantíssimas para fazer projetos à medida das suas vontades, das suas necessidades e de soluções que tem nas mãos para poder fazer. E eu queria colocar aqui esta tónica muito importante, que é, nós falamos aqui dos públicos frágeis, que temos de ter atenção e temos de trabalhar, até porque são frágeis, mas são recursos muito diferentes. Quando tu olhas para uma realidade, se olhares sempre da mesma forma e com os mesmos pontos de vista, não tens capacidade de inteligência criativa para poder resolver os problemas. Se conseguires colocar pessoas muito diferentes, de idades muito diferentes, de formações académicas ou de experiências muito diferentes, a conversarem sobre determinados problemas, tu ganhas uma capacidade criativa imensa. Geras inteligência coletiva. E, portanto, este é algo que nós podemos fazer, qualquer um de nós, utilizando estas técnicas, estas metodologias, nos vários bairros. E temos, felizmente, vários animadores que já têm predisposição para isto. Vários técnicos qualificados que facilmente se inspiram nestes processos para fazer as coisas funcionarem. E depois temos uma outra coisa, que no outro dia temos, neste momento, duas ferramentas excepcionalmente interessantes. Porque estamos naquela fase da colaboração, da co-criação, e eu há bocado estava-me a lembrar da Covid, ou seja, aquilo que eu há tempos escrevi num texto, que era, estamos na época do cocó. Ou seja, responsabilidade, não sei o quê. Ou seja, fazer com os outros, construir com os outros, sentir com os outros, pensar com os outros, que é uma das questões centrais. E tens dois recursos muito interessantes. Um é as abordagens colaborativas, nomeadamente design thinking, e de outras abordagens que já estão desenvolvidas na área do design e estruturadas e que são muito boas para fazer de forma colaborativa. E tens outra coisa que nós olhamos ainda como um problema, mas que de facto é uma das maiores riquezas que uma nação pode ter, que são os velhinhos. Leia-se, todos aqueles que com mais de 50 anos começaram a ganhar algum tempo disponível para poderem trazer a sua experiência para encontrar soluções na conversa com outros. E tu hoje tens uma sociedade como nunca tiveste. Tem muito mais pessoas com mais de 50 anos e tem muito mais pessoas altamente qualificadas com mais de 50 anos. Portanto, se tu conseguires agarrar estas pessoas em pequenos projetos e através de pequenas sardinhadas de base local, de base de bairro, com pequenos projetos para limpar a rua, para mudar, para pintar a parede e tal, para fazer uma festa gira em comemoração de qualquer coisa. Se tu voltares no fundo a criar bairro e vizinhança, tu arriscas-te a ter umas condições de desenvolvimento territorial extraordinárias e construir o bem-estar com a base de todos. Sendo que tens muito mais inteligência disponível para que isso possa acontecer hoje em dia. E, portanto, eu diria que nós estamos num período muito interessante, e basta esta questão desta mudança cultural que está a ocorrer, começar a ser uma cultura dominante, para tu fazeres saltos extraordinários naquilo que é a tua condição de bem-estar hoje em dia nas cidades. E, portanto, eu acho que felizmente estamos num processo em que as coisas vão acontecendo, o Estado e as empresas vão se apercebendo disto, as pessoas talvez comecem a perceber que isto também é viável, e talvez tenhamos aqui condições muito interessantes para a construção do bem-estar, a partir dos processos que, por exemplo, o Zé Carlos tem feito muitíssimo bem ali em Aveiro. Portanto, eu só queria acrescentar isto. E tu, entretanto, estás aí a fazer qualquer coisa? E estou a fazer qualquer coisa com o microfone desligado, o que é bom, não é? Estava a dizer que estava só aqui a recordar brevemente mas não sei se não está demasiado pequeno o tal cartaz dos gatos fedorentos, mas depois é mais fácil pôr isto no grupo, na página, porque não se vê muito bem. Queria só agradecer a vossa presença, porque está mais que na hora de acabarmos. Perguntar ao Zé Carlos se tem alguma nota final, alguma observação para encerrarmos, alguma... Não, eu acho que, bem... Antes, eu ponho a questão ao contrário. Como é que querem encerrar isto? Como é que eu quero encerrar? Bem, eu acho que o nosso missão, sempre que vamos falar, é deixar alguma semente de inquietação. A quem possa um dia voltar a ouvir este vídeo, ou a que esteja a acompanhar, que eu deixo sempre, que é o que é que cada um de nós pode fazer no seu bairro, na sua cidade, na sua organização, para que esta narrativa que aqui trazemos de construção de comunidade ou de cultura colaborativa possa ser consequente, que é das coisas que mais me preocupa, Fernando e Álvaro, e termino com esta, que é
a ideia de nós criamos uma expectativa com estes processos colaborativos que não pode ser frustrada, não pode sair frustrada, porque os cidadãos estão disponíveis e a nossa experiência mostra que não há nenhum problema, não há nenhum, nós na brincadeira dizemos, não há nenhum problema genético com a participação, é uma boa notícia, não é? Ao contrário do que se diz muitas vezes, não participa, não aparece, não é verdade. Quando os estímulos são os certos e quando as práticas são transparentes e as pessoas, e é credível o apelo, é claro e credível, as pessoas aparecem em todo lado, em todas as geografias, não há, nossa experiência em todos os sítios onde trabalhamos há sempre gente. E portanto não há problema nenhum. Agora, isto não significa que depois, isto tem que, e naturalmente que os processos participativos também não são só resultados, são processos, não é? É o que fazemos, é as festas, é os encontros, é as conversas que fazemos, é o que aprendemos com os outros, e isso também é útil, mas no final o resultado da decisão coletiva ou da política pública ou do plano ou o que vier a emergir tem que ser alinhado com isto, porque se acontece uma coisa se discutimos uma coisa e o que se faz com esse resultado é o contrário, isso descredibiliza totalmente o exercício. E portanto esta nota de inquietação e de exigência, nós temos que ser muito exigentes com a qualidade da participação. Hoje não falámos muito sobre isso, mas a qualidade da participação é hoje um aspecto absolutamente crítico. Nós temos que avaliar e temos que perceber de que forma o que é que aprendemos com ela, o que é que nos mudou individualmente, nas organizações, na relação com os outros, nos decisores, nos técnicos, no fundo na nossa cultura de sociedade. E isso é algo que tem que ficar colocado na agenda, eu diria, numa segunda geração de práticas participativas que provavelmente está a surgir a partir de agora, a partir desta maturidade que conseguimos obter. Álvaro, Nada mais a alguma dizer. coisa a acrescentar? Apenas só a fazer reforçar este pedido do Zé Carlos, que ele já no outro dia fez no Portugal Inovação Social com imenso sucesso, que é, saia da sua cadeira e faça por nós aquilo que mais ninguém consegue fazer, porque cada um de nós é um poder excepcional para fazer qualquer coisa. E nós, colaborando com os outros, numa perspectiva sempre de colaboração e de aprendizagem, podemos fazer verdadeiros milagres na sociedade. Portanto, saia da cadeira, venha para a rua fazer coisas boas por nós. Ok, eu tomo eu Talvez. aceito esse fecho, saia da cadeira. Eu acho que começaste bem, depois complicaste tudo. Não pode ser. O que eu ia dizer é que assim não vamos lá, porque vocês não conseguem combater, nós não conseguimos combater ideias populistas, sempre soluções simples e definitivas e tal, com estas complicações que tivemos aqui a falar. O caminho certo, quando procuras um slogan desse género do saia da cadeira, mas não podes complicar a seguir, pá. Enfim, estou a brincar, mas estou a falar a sério. Eu acho que assim vamos lá, mas temos que realmente ser capazes de comunicar as vantagens, os resultados que estes processos podem ter e de comunicá-lo de forma simples, gente. Simples, que caiba num tweet. Que caiba. A única forma de comunicar estas coisas é sentindo-as, é fazendo-as, é participando nelas. Sim, mas para isso tens de uma conseguir das chamar as formas. pessoas. E portanto, Claro. se logo saia da cadeira, acho que sim. Ok. Já ganhei. Então deixa-me, Fernando, então acrescenta uma, saia da cadeira e venha celebrar connosco. Temos que pôr festa nisto. Temos que pôr comida, bebida e bebida e conversar ao mesmo tempo, porque não é só comida, não é só festa, é celebrar, portanto, trabalhar e celebrar, e a comida e a bebida são muito úteis Vocês nisso. fazem-me lembrar um café que eu conheço um café de bairro de grande sucesso, cuja única promoção, a ação de promoção era todos os anos faz uma sardinhada, oferece as sardinhas. E o bairro todo vai lá, até porque não tem como evitar o barulho, nem o cheiro a sardinha, portanto o bairro todo vai lá. E é realmente ilustrativo do poder de conseguir mobilizar uma população local. Mas é preciso chamá-los. E o cheiro da sardinha assada é ótimo para chamar as pessoas. Portanto, estás a inaugurar a sardinhada participativa, é, Fernando? É A segunda boa ideia do dia. Depois,
Enfim, vou Estás a ver como funciona a aprendizagem coletiva e a colaboração. Exatamente assim, uma simples ideia pode dar origem a um processo impressionante de desenvolvimento territorial. Obrigado a todos, nunca mais fechamos. Para a semana estamos de volta com algo completamente diferente e que também vai ser importante para o nosso bem-estar. Obrigado a todos. Exatamente. Tá. Um abraço.